Era o dia 7 de abril de 2011, 8h30 da manhã, na cidade do Rio de Janeiro, na escola Tasso da Silveira, no Realengo. Wellington Menezes de Oliveira entra numa das salas de aula e mata 10 meninas, de 13 a 16 anos, e 2 meninos. No dia 20 de abril de 1999, em Columbine, nos Estados Unidos, na cidade de Littleton, Herrick Harris e Dylan Klebold entram na escola de Columbine. Eles matam 12 colegas, um professor, e depois os dois se matam. Era o dia 16 de abril de 2007, na cidade de Virgínia, na escola de Virginia Tech. O ex-aluno Seung-Hui Cho entra na escola e mata 32 pessoas, se matando logo depois. Era o dia 22 de julho de 2011 e Anders Breivik entra na ilha de Utoya, na Noruega. Ele mata 77 pessoas, crianças e adolescentes. Quando perguntado se ele se arrependia de ter atirado naquelas 77 pessoas, Anders dá uma resposta chocante. Ele disse que se arrependia, sim, de não ter matado mais. Sejam bem-vindos ao nosso Cinderela no Divã. Quem vos fala é Sabrina Ferrari, eu sou médica e psicanalista, e hoje eu vou trazer para vocês o vídeo que eu prometi, né, gente? E vocês me desculpem, eu não estou aqui ainda no meu cenário, porque eu estou entre caixas e malas de mudança. Eu sei que esse não é um assunto alegre, como quase nada aqui no canal é, né? Mas é um assunto extremamente importante, gente. Assunto muito longo, eu vou estar falando, primeiro, nas bandeiras vermelhas, né? O que um pai, uma mãe, você que está em casa, que tem um irmão mais novo, mais velho, o que vocês têm que ficar atentos e prevenir esses ataques. Nos próximos vídeos eu vou trazendo pessoas interessantes para falar com vocês e também a gente vai ver se faz alguma coisa que realmente possa contribuir com o Brasil. A gente precisa muito disso. O que esses ataques têm em comum? Quase nada, porque na verdade até hoje não se conseguiu fechar um perfil típico. Segundo o Dr. Peter Langman, que se tornou uma referência quando o assunto é ataque nas escolas, ele diz o quê? Que não existe um perfil, mas existem sim algumas coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Em primeiro lugar, existem os psicopatas. Em segundo lugar, os psicóticos, aqueles que têm alguma doença mental e têm ali um surto psicótico, uma crise que os leva a cometer essas atrocidades. E em terceiro lugar, gente, está aquela criança, aquele adolescente traumatizado. O que é essa criança, esse adolescente? Que é, na verdade, a grande maioria dos casos. Essa criança, ela vem de uma família disfuncional, ela pode ter sofrido ou não abusos e violência doméstica em casa e também ter sofrido muito bullying na escola. Então é aquela criança que às vezes tem pais drogados, um pai ou uma mãe violentos, ou os dois violentos, ou tem um pai que está encarcerado, uma mãe que ali não presta atenção na criança, é uma criança que talvez vai sempre suja para a escola, não tem uma roupa limpinha, e aí os alunos começam a criticar, a fazer bullying com essa criança. Essa criança vai crescendo com muita raiva dentro dela. Então, gente, o que eu percebi nessa minha pesquisa foi: existe muito bullying nas escolas. Eu acho que se a gente conseguisse erradicar o bullying, isso já seria uma grande atitude em direção à saúde mental de todos nós. O que eu estava vendo na biografia de todas essas pessoas que fizeram ataques em escolas é que a grande maioria sofreu muito bullying.
Se você é um menino aí, uma criança, um adolescente, isso aqui faz bullying com seu coleguinha, tá na hora de parar, né, gente? Esse negócio de hate é muito cafona, cara. Vamos viralizar o amor, quem sabe, né? Nunca é tarde. Uma categoria não descarta a outra, tá bom? Então a pessoa pode ter uma doença mental, mas também ser um psicopata e também ter sofrido bullying e vice-versa. Outra coisa muito vista pelo Dr. Peter Lehman é o seguinte, que a grande maioria desses adolescentes que fazem ataques na escola, eles são classificados como assassinos suicidas, porque a grande maioria deles se mata depois que eles tiram muitas vidas. Em geral, são adolescentes que estão sofrendo ali uma depressão profunda. Ou não, eu vou falar para vocês um pouco sobre Columbine. Por que Columbine? Porque uma história americana, se a gente tem tanta história brasileira? Porque Columbine, infelizmente, em que outros atiradores se inspiraram para fazer outros ataques. Então, o Eric Harris e o Dylan Klebold de Columbine, os dois assassinos de Columbine, que se mataram depois, antes de serem pegos pela polícia. E existem sites, websites, existem grupos que ainda hoje glamorizam Columbine, glamorizam aquele atentado, aquele ataque horroroso. Se você é um pai, uma mãe, está vendo seu filho assistir repetidamente na internet filmes onde outros adolescentes estão matando adolescentes nas escolas, não pode, gente, não pode. Games, né, games violentos, que eles incentivam a violência. Eles vão incentivar a violência, sim, em quem já é predisposto a ser muito violento, que tem violência dentro de casa, que foi abusado, que sofre bullying. Isso pode sim piorar o quadro dessa criança. Por que Columbine? Columbine foi o primeiro grande massacre nos Estados Unidos. Morreram 12 adolescentes, um professor, que era um coach de esporte, e depois os 2 atiradores se mataram. Pela própria Columbine, a gente vê como que são complexos isso. Então, por exemplo, o Eric e o Dylan, os 2 que fizeram um ataque em Columbine. O Eric era um psicopata. Ele foi diagnosticado como psicopata porque a polícia começou a investigar e descobriu um diário onde ele falava que ele odiava o mundo, ele odiava as pessoas. O psicopata, ele é sempre muito camuflado, né? Ele é aquela coisa do camaleão, ele se transforma no que ele precisa se transformar. O Dylan era profundamente deprimido. Ele tinha uma autoestima péssima, ele se achava inadequado, inconveniente, ele se achava uma fraude. E apesar de ter crescido numa casa onde ele tinha muito amor de pai, de mãe, ele não foi abusado em casa, ele não viu violência doméstica em casa, ele foi sim criado como um menino muito privilegiado. Ele não gostava dele. Todo o ódio que os investigadores descobriram no diário do Dylan eram de ódio contra ele mesmo e de um amor platônico que ele sentia por uma colega de Columbine. Mas ele achava que ela não gostava dele. Só que ele nunca perguntou. Então eu digo para você que também é assim tímido, como o Dylan, se você ama uma garota, diga para ela. Não fica sofrendo calado, o máximo que você pode ter é um não. O não você já tem se você não fala. Então talvez, a menina fala depois, que talvez se o Dylan tivesse chegado para ela e falado com ela que gostava dela, eles tivessem começado um namoro. O que a gente vê no perfil em comum de todas essas pessoas é o seguinte: são pessoas que se consideram fracassos sociais. Eles não vão bem com as garotas. Eu tô falando no masculino, gente, porque a grande maioria dos atiradores em escolas são homens. São raros as mulheres que já fizeram isso, tá? Então, vou falar como se fossem um adolescente homem. Então, gente, segundo o FBI, os arquivos dos estudos, das pesquisas que eles fazem, a grande maioria desses assassinos é homem, sexo masculino,
brancos e se sentem fracasso na vida amorosa, são fracassados, se sentem fracassados em relação à sua sexualidade e também essa questão de sair com as meninas e tal. Ainda sobre Columbine, o engraçado é o seguinte, que o Eric Harris era sim um recluso, isolado, mas o Dylan não. O Dylan saía. Inclusive, 3 dias antes do massacre de Columbine, o Dylan foi no baile dele de formatura com uma amiga, a Robbie Anderson, com 12 amigos. No dia seguinte, no sábado, antes do ataque, que foi na terça, ele conversou com o pai dele sobre o dormitório dele na Universidade do Arizona, para a qual ele ia estudar. Então vocês vejam que um cara que está planejando um ataque desses, matar e depois se matar, ele passou o sábado conversando com o pai sobre o dormitório dele, pediu ajuda ao pai para que escolhesse um dormitório legal para ele na Universidade do Arizona. Ou seja, ele já sabia o dia em que o massacre iria acontecer. E ele e o Eric escolheram justamente o aniversário de Hitler para fazer o massacre, dia 20 de abril. Columbine é um marco na história, porque foi o primeiro grande massacre numa escola. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E daí vieram vários outros ataques inspirados de forma horrível por Columbine. Então, gente, vamos falar o que vocês que são pais, que são amigos, que são irmãos, que são família, de adolescentes, o que vocês devem observar, as red flags, as bandeiras vermelhas de sinais de alerta. Como que você deve ficar alerta pensando, puxa, será que está acontecendo alguma coisa? É o que eu sempre digo, você que é pai, que é mãe, em primeiro lugar, procure ser próximo do seu filho, da sua filha. Procure estar presente na vida desse adolescente, dessa adolescente. Converse, pergunta, meu filho, minha filha, está passando por alguma coisa? Como é que está a vida? Porque o que a Sue Klebold fala é que o Dylan era o filho mais doce do mundo. E ela não teve nenhuma diquinha de que o filho dela estava sofrendo com essa depressão horrorosa. Ela não sabia. Quando perguntaram para ela, Sue, você está dando essas palestras, o que você gostaria que alguém tivesse feito pelo seu filho? E ela diz o seguinte, eu gostaria que alguém tivesse ajudado Dylan. Em primeiro lugar, se o seu filho ou filha é uma adolescente alegre e de repente fica triste, sinal de alerta. Se vai bem na escola e de repente começa a ir mal, é um sinal de alerta. Se está muito isolado, muito calado, muito trancado no quarto, não é saudável, gente. A gente tem que se relacionar. A gente tem que construir laços afetivos. A gente tem que estar no meio de pessoas. O homem não é uma criatura solitária. A timidez excessiva é outro traço que você, mãe, pai, você tem que se preocupar. Ninguém deve ser excessivamente tímido. Seu filho, sua filha está namorando, tem amiguinhos. Quem são os amigos dos seus filhos? Sabe aquela coisa que na minha época a mãe e o pai da gente preocupava muito, né? Com quem que a gente estava saindo, com quem a gente estava andando, de quem a gente era amigo. Isso vale muito até hoje. Porque a Sue Klebold, ela deixa bem nas entrelinhas que se não fosse o Eric colocar na cabeça do Dylan, o Dylan não teria feito esses ataques. E pode ser que não, sabe por quê? Quando foram fazer a perícia da arma do Dylan, ele estava disparando muito para o alto, ele não queria acertar ninguém. O Eric atingiu 7 pessoas e o Dylan 5. Outra coisa, se você percebe que seu filho está tão estranho, não está preocupado com a higiene pessoal dele, está andando sujo ou vestindo qualquer coisa, não penteia o cabelo, não lava o cabelo, não toma banho, isso, gente, é um sinal de alerta. Outra coisa importantíssima,
a automutilação. O seu filho está mais calado que o normal? Ou está mais falante e agitado que o normal? O pai do Dylan notou que o tom de voz do Dylan estava um pouco mais agudo, o que denotava uma tensão maior. No dia que ele saiu de casa, bem cedinho para fazer os ataques, o pai do Dylan notou que na hora que ele falou bye, ele estava com um tom de voz que parecia que ele estava estressado. A mãe dele não notou. Então, seu filho está mais calado, está mais isolado. Como que é a saúde mental do seu filho? Você sabe o que o seu filho vê no computador? Quem são os heróis dos seus filhos? Eles gostam de jogos violentos? Eles gostam de violência? Eles se sentem bem no meio de violência? Eles gostam de assistir vídeos, né, de ataques nas escolas? Eles têm ali um prazer assistindo isso? Como são as famílias dos amigos dos seus filhos, gente? Não adianta a gente se preocupar só com o que está dentro da nossa casa. A gente tem que preocupar com o entorno. Então, quem são os melhores amigos dos seus filhos? Com quem eles saem? Eles usam drogas? Eles estão exagerando aí nas drogas, nas bebidas? Você conversa, você chega. Uma coisa também muito importante que a Sue Klebold falou. O entrevistador perguntou para ela: o que você hoje teria feito em relação ao Dylan? Sabe o que ela respondeu? Ela disse que ela teria ouvido mais o Dylan do que falado. Ela fala assim que ela, como toda mãe, né? A gente que é mãe, eu também sou mãe, eu falo pra caramba. E ela falou, olha, eu devia ter falado menos conversa de mãe e ter escutado meu filho. Vamos fazer esse exercício, você que é pai, que é mãe. Vamos escutar nossos filhos, o que eles têm a nos dizer. Também é bom que a gente, que é pai, mãe, que a gente se mostre vulnerável para eles. Nós não somos perfeitos porque somos pais. Todos nós temos grandes defeitos e grandes qualidades. O seu filho está dormindo bem? Ele dorme bem? Você sabe se seu filho, sua filha dorme na sala de aula? Porque se eles estão dormindo na sala de aula, significa que eles não estão dormindo bem em casa. A mãe do Dylan notou isso, que ele estava profundamente esgotado. Ela começou a notar isso 1 ano antes do ataque. E foi justamente quando ele começou, junto com Eric, a planejar o ataque. Ele falava que não, que ele estava cansado, que ele estava esgotado, porque ele tinha muito trabalho de casa, na escola, ele estava estudando muito. Os dois, o Eric e o Dylan, eram excelentes alunos em Columbine. Inclusive, 1 ano antes, eles foram pegos arrombando uma van e roubando os computadores da van. E também eles entraram no sistema, hackearam o sistema da escola e fizeram um cyberataque. Foram encaminhados para o conselheiro da escola. Aceitaram aquele controle de raiva e alguns medicamentos para o Eric. O Dylan, eles acharam o Dylan um doce e, inclusive, eles foram liberados mais cedo dessa supervisão psiquiátrica que eles estavam fazendo, porque os psiquiatras decidiram que eles eram ali crianças excelentes e que não precisavam mais daquele acompanhamento. Você tem um filho, uma filha que está passando por muita transformação, que é normal também, até certo ponto, que essa transformação ocorra durante a puberdade, a adolescência. Sim, eles gostam de ficar trancados dentro do quarto. Se você é um adolescente, você sabe do que eu estou falando. É gostoso ficar dentro do quarto da gente, que aquilo ali é o nosso universo. Mas tudo tem limite, gente, nem tanto céu, nem tanto mar. Se você tem alguma dúvida, pega o seu filho ou sua filha, leva num psiquiatra, leva num psicólogo, conversa. O Dylan saía para jantar com a família toda semana. Ele era super ali, envolvido com a família dele. Quando fizeram uma análise do diário do Dylan, eles ficaram assim, impressionados, porque o Eric só falava de ódio. O Dylan só falava de amor. E o único ódio que ele dirigia a alguém era dirigido a ele mesmo. E segundo uma pesquisa americana, gente, 15 a 20% dos adolescentes americanos
consideram tirar a própria vida. Em algum momento de crise, tá? Não é sempre não. Em algum momento de crise. Por isso é importante estar próximo do seu filho. Ainda sobre Columbine, tanto o Eric quanto o Dylan sofriam muito bullying na escola. Apesar do Dylan sair, se divertir com os amigos dele, dentro da escola tinha um grupinho que não gostava dele. E eles sacaneavam muito. Vamos falar agora um pouquinho do Wellington Menezes de Oliveira, o cara de 23 anos que fez o ataque no Realengo. Por que o Wellington fez isso? Então, depois foi descoberto que ele fazia parte de alguns grupos extremistas, né? Então, ele estava deixando crescer uma barba ali. Ele sofria muito bullying também na escola. Uma vez, os colegas do Wellington pegaram ele, colocaram ele de cabeça para baixo dentro de um vaso sanitário e deram descarga. E dizem que ele era muito criticado pelas meninas. Decidiu que principalmente as meninas tinham que morrer. Tanto que ele matou 10 meninas e 2 meninos. Quando os direitos humanos foram analisar esse caso, eles falaram que aquilo ali era claramente um ataque misógino, né? Ou seja, de alguém que odeia mulheres. Bom, e como era a vida do Wellington? O Wellington, ele foi adotado ainda bebê por uma mãe que já tinha 50 e poucos anos, e ele foi criado como uma criança muito amada, uma criança ali que a mãe tinha adoração por ele e ele tinha adoração por essa mãe adotiva. A mãe biológica do Wellington, ela tinha problemas psiquiátricos, já tinha tentado tirar a própria vida. Um ano antes desse ataque no Realengo, a mãe adotiva do Wellington morre. E ele sofre muito com essa morte, porque ele fez dessa mãe toda a vida dele. Aliás, ele tinha uma vida secreta. Ele frequentava esses grupos radicais islâmicos na internet. Para vocês verem como que as coisas são diferentes, que não existe esse perfil típico de quem vai se tornar um promotor de um ataque na escola. O Anders Breivik. O Anders Breivik, de todos esses, foi o que teve mais problema, que teve um lar completamente disfuncional. Desde a gravidez, a mãe do Breivik não queria estar grávida, tentou abortar, não conseguiu porque já tinha passado o prazo para aborto lá na Noruega. Desde que essa criança nasceu, ele foi odiado, abusado pela mãe. Uma psicóloga da Noruega identificou um comportamento muito estranho no Breivik quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Ele era uma criança que ele não respondia ao ambiente onde ele estava. As reações que ele mostrava também era como se ele fosse desconectado desde pequenininho. Porque depois se chegou à conclusão de que para que a mãe não gritasse, não machucasse, não batesse, não abusasse dele, ele aprendeu a fazer cara de poker face, né? Ele cresceu assim numa casa completamente disfuncional e suspeita-se que, além de todos os abusos, a mãe dele tenha usado dele, inclusive sexualmente. Então eu acho que de todos esses que a gente está falando, a cabeça mais dançada aí é o Breivik, que ainda está vivo, né? Ele matou 77 pessoas nessa ilha de Utóia. A grande maioria eram muçulmanos, imigrantes muçulmanos ou filhos de imigrantes, eram crianças e adolescentes. Ele falou que ele queria limpar o país dele, a Noruega, da presença islâmica. Inclusive, quando ele foi no julgamento, ele fez a saudação nazista. De todos esses, na minha opinião, o mais dançado aí é esse Breivik, que teve essa vida completamente disfuncional. Ele foi preso, condenado a 21 anos de prisão, isolado. Os advogados dele estão tentando, né, colocar o Breivik pelo menos com um companheiro de cela, mas a justiça não quer deixar. Outra coisa muito
difícil do Breivik é que ainda os psiquiatras não chegaram à conclusão sobre o laudo do que o Breivik tem. Alguns acham que ele tem uma psicose, que ele tem esquizofrenia, outros acham que ele é psicopata, que ele também tem aspecto autista. Então, eles estão fazendo uma salada ali, eles ainda não conseguiram dar um diagnóstico para o Breivik. Então, meus queridos, as coisas mais importantes eu espero ter deixado aqui para vocês. Em primeiro lugar, o seu filho, a sua filha mudou de comportamento? Existe sim a crise da adolescência. Isso não é mito, isso é verdade. O adolescente muda sim, ele fica mais tempo isolado, ele está desgostoso da escola, ele não quer mais ir para a escola, ele não se interessa mais em estudar e antes era um bom aluno. Então tem alguma coisa errada. Então, meus queridos, por hoje é só. Eu digo a você, preste atenção nos seus filhos, principalmente na automutilação, se é violento, se não é. A proximidade junto ao seu filho é a coisa mais importante do mundo. O nosso cérebro só alcança a maturidade aos 25 anos. Esteja aí chegando junto, perto dos seus filhos, para ajudá-los a fazerem boas escolhas. Qualquer pergunta, coloca para mim no comentário que eu respondo, ou então manda lá no Instagram, @dra.sabrinaferrari. Muito obrigada, fiquem com Deus, um beijo grande. Tchau, tchau.